Nas últimas horas, as forças russas obtiveram uma vitória decisiva ao retomar Sudzha, uma cidade estratégica da província de Kursk, que estava sob o controle das tropas ucranianas desde a ofensiva de agosto de 2024. Este sucesso não se restringiu à recuperação de Sudzha, mas também resultou na reconquista de outras localidades importantes como Meloy e Podol, que haviam sido ocupadas por Kiev. O Ministério da Defesa russo confirmou a vitória, relatando que mais de 340 soldados ucranianos perderam a vida durante os intensos confrontos, além de uma quantidade substancial de equipamentos militares, como veículos blindados e sistemas de artilharia, sendo destruídos. Com essa nova conquista, a Rússia está prestes a completar a recuperação total de Kursk, avançando sem parar. A recaptura de Sudzha representa um marco significativo, não apenas por se tratar de um ponto estratégico, mas por sua relevância logística. A cidade tinha um papel fundamental no abastecimento das forças ucranianas, funcionando como um ponto de passagem vital para a distribuição de armamento, munições e reforços para as tropas na linha de frente. Com a perda de Sudzha, as linhas de abastecimento ucranianas foram severamente comprometidas, dificultando a continuidade das operações militares e enfraquecendo a resistência ucraniana na região. Além disso, essa derrota expõe falhas nas táticas adotadas por Kiev, mostrando que as forças ucranianas não conseguiram sustentar sua posição frente ao poderio militar russo. O avanço russo não se limitou à recaptura de Sudzha, mas incluiu a retomada de Meloy e Podol, duas cidades estratégicas na província de Kursk. A combinação de ataques aéreos precisos e uma artilharia altamente eficaz foi crucial para destruir as defesas ucranianas e desarticular suas forças. O impacto nas forças de Kiev foi devastador, com mais de 340 soldados ucranianos mortos em um único dia e uma considerável quantidade de equipamentos, incluindo veículos blindados e sistemas de defesa, sendo completamente desintegrados. As táticas russas têm sido extremamente eficazes, utilizando o terreno de forma inteligente e executando manobras meticulosas que colocam as tropas ucranianas em situações desfavoráveis. A estratégia russa continua a demonstrar sua eficácia, combinando força militar com planejamento detalhado, permitindo que as forças russas avancem de forma implacável. A capacidade de Kiev de manter uma resistência efetiva continua a ser comprometida, à medida que o exército ucraniano, que anteriormente obteve algumas vitórias, não consegue mais sustentar seu controle sobre regiões-chave, resultando na perda de Sudzha e outros pontos importantes. O exército ucraniano se vê cada vez mais pressionado, com suas linhas de defesa ruindo e a moral das tropas diminuindo. A situação da Ucrânia se agrava a cada dia. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, mais de 77 mil soldados ucranianos foram mortos e mais de 390 tanques e centenas de veículos blindados foram destruídos em confrontos recentes. Esses números refletem a enorme pressão enfrentada pelas forças ucranianas, cujas capacidades de resistência no leste do país estão sendo rapidamente diminuídas. A perda de Sudzha e outras localizações importantes expõe ainda mais a fragilidade das linhas de defesa de Kiev. Em uma reunião recente com seus principais comandantes militares, Vladimir Putin enfatizou mais uma vez a importância de eliminar de forma decisiva as forças ucranianas que permanecem fortemente entrincheiradas em Kursk. Esta ação não visa apenas recuperar as áreas que foram ocupadas pelas tropas ucranianas, mas também tem um objetivo estratégico mais amplo: desestabilizar completamente as linhas de abastecimento da Ucrânia, especialmente em uma região que tem sido um ponto crítico de resistência. O enfraquecimento da capacidade de Kiev de manter suas operações no leste do país é um componente-chave dessa ofensiva, que visa paralisar a logística ucraniana e, com isso, limitar suas opções para sustentar a luta contra o avanço russo. A operação russa em Sudzha, que resultou na retoma de um território estratégico vital para os ucranianos, se destacou pela utilização de uma tática inovadora. Mais de 800 soldados russos participaram de uma manobra estratégica conhecida informalmente como tubulação ou fluxo. Nessa ação, os soldados se abrigaram temporariamente dentro de uma tubulação de gás, usando o refúgio improvisado para se deslocarem rapidamente
rapidamente por trás das linhas ucranianas e realizar ataque surpresa. Essa abordagem astuta e flexível reflete não apenas a capacidade de adaptação das forças russas, mas também a natureza meticulosa da sua estratégia, que não depende exclusivamente do uso de força bruta, mas de ações bem calculadas para desmantelar as defesas inimigas de forma progressiva. Até o momento, o avanço das forças russas tem sido impressionante. Elas reconquistaram mais de 11 quilômetros quadrados de território em Kursk, o que representa aproximadamente 86% da área que havia sido ocupada pelas tropas ucranianas desde a invasão surpresa de agosto de 24. Esse progresso contínuo não só reforça a superioridade militar da Rússia na região, mas também ilustra a eficácia da estratégia militar russa, que tem sido capaz de recuperar o território perdido e estabelecer uma nova realidade no campo de batalha. Com cada avanço, a Rússia se aproxima cada vez mais de um controle total sobre Kursk, desafiando as expectativas de Kiev e colocando em dúvida a capacidade das forças ucranianas de manter suas posições no território. A recuperação de Sudzha, embora um evento local, possui implicações significativas para o quadro geral do conflito. Além de enfraquecer a narrativa ucraniana de resistência, a tomada de Sudzha fortalece a narrativa russa de avanço implacável e crescente. A cidade era um centro logístico vital e sua perda compromete de forma irreversível a capacidade da Ucrânia de manter operações sustentadas na região. O impacto estratégico é imenso, pois a Ucrânia agora perde uma rota crítica de fornecimento de armamentos, munições e reforços, tornando ainda mais difícil para Kiev reagir e sustentar a pressão contra as forças russas. Esse retrocesso ucraniano também começa a ter repercussões em termos de apoio internacional, especialmente em relação à ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos e seus aliados. No dia 15 de março, os Estados Unidos, cada vez mais pressionados pelos custos humanitários e financeiros do conflito, começaram a reavaliar seu envolvimento no apoio à Ucrânia. Embora o apoio a Kiev tenha sido uma prioridade para a administração americana, a crescente frustração com os resultados do conflito e a percepção de que a guerra está se prolongando sem uma solução à vista começaram a gerar um debate dentro da política externa dos Estados Unidos. Esse questionamento sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos pode significar uma mudança estratégica significativa, com implicações profundas para o futuro da guerra. Além disso, a pressão crescente sobre os países ocidentais para reconsiderarem seu apoio a Kiev tem gerado um ambiente de incerteza no qual a Ucrânia se vê cada vez mais isolada. A falta de recursos, aliada à pressão interna e externa, faz com que a liderança de Zelensky enfrente desafios monumentais. À medida que as forças russas avançam implacavelmente e as operações militares de Kiev se tornam cada vez mais difíceis de sustentar, a posição da Ucrânia no conflito se torna cada vez mais vulnerável. Em termos geopolíticos, a derrota nas áreas de Kursk não só afeta o controle territorial, mas também marca uma virada importante na dinâmica global. A questão agora é saber como os aliados da Ucrânia reagirão à crescente desvantagem militar e à mudança de postura dos Estados Unidos. O impacto dessa reavaliação do envolvimento internacional poderá não apenas afetar os próximos passos no conflito, mas também alterar as relações de poder no cenário europeu e além. A continuidade do apoio ocidental à Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos, será decisiva para o futuro da guerra e para a estabilidade da região.